Seja bem-vindo ao canal 5 Minutos com o Pastor Marinésio. Obrigado mais uma vez por tudo que você tem feito, pelo seu carinho, por sua audiência, por tudo que você faz pelas nossas vidas, principalmente pela palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre um personagem chamado Isaac. A vida de Isaac está escrita no livro de Gênesis, mas eu quero falar especificamente do capítulo 22, do versículo 7 e 8. Mas Isaac, a história de Isaac é uma história maravilhosa. Você pensa bem, o início da vida de Isaac, que foi o primeiro filho, o filho de Abraão, o filho da promessa que Deus tinha falado para ele, o primeiro momento da história de Isaac foi ele em direção para ser sacrificado pelo seu pai, porque Deus tinha pedido ele como sacrifício. Eu quero já analisar a vida de Isaac nesse momento. Quando Abraão começou a levar o seu filho Isaac para apresentar a Deus como um sacrifício, Isaac perguntou para Abraão: pai, olha, eu sei muito bem, eu conheço, eu sei o que é fazer sacrifício, pai, mas olha só, aqui está a lenha, aqui está tudo preparado, mas pai, cadê o sacrifício? Aí Abraão respondeu com aquela grande frase que muitos conhecem, falando: o Senhor proverá. Bom, se o Senhor proverá, Isaac entendeu muito bem que ele tinha que continuar naquela direção. Mas naquele momento, quando ele chegou no local de sacrifício, Abraão falou para Isaac: Isaac, vem cá que eu vou te amarrar, vou te preparar para o sacrifício. Em nenhum momento da Bíblia você vê Isaac reclamando ou murmurando dessas coisas, ou ele falando alguma coisa diferente. Ele obedece ao seu pai. Pensa comigo, Isaac ele pegou, foi amarrado direitinho e esperou ali. Como é importante ele aprender o princípio da obediência. Filho, eu quero falar uma coisa para você. Existem muitas bênçãos na vida dos filhos quando eles determinam que eles devem obedecer aos seus pais, segundo os princípios, o mandamento de Deus. Isaac, em nenhum momento ele foi lá questionar ou reclamar com seu pai, ele obedecia o seu pai. A obediência aos pais é muita bênção. Nós temos muitos jovens partindo cedo demais, mas por quê? Vai descobrir a vida de muitos deles, não de todos, mas a vida de muitos deles que o princípio deles era não obedecer seus pais, mas ouvir os seus amigos, entre aspas. Mas outra coisa que nós vamos aprender sobre a vida de Isaac é que ele fazia o que Deus falava. Olha como Isaac é maravilhoso. Ele ouvia o seu pai, mas ele tinha como princípio fazer justamente aquilo que Deus falava. Deus falava: Isaac, vai ali, vai naquele local. Isaac iria fazer naquele local. Isaac, espera um momento certo. Isaac esperava um momento certo. Isaac, abençoa essa pessoa. Isaac abençoa aquela pessoa. Olha, se nós devemos fazer alguma coisa para alguém mandar, para alguém comandar, que seja esse Deus maravilhoso, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós fazemos exatamente aquilo que Deus tem falado, programado e preparado para as nossas vidas, e vai ser sempre bom para nós. Uma outra coisa na vida de Isaac, ele era um homem de oração. Olha, isso é um desafio para os homens. Nós encontramos hoje nas igrejas muitas mulheres que gostam de orar, muitas mulheres que gostam de falar com Deus constantemente, mas Isaac, ele era um homem que gostava de orar, gostava de falar com Deus. Já de criança ele aprendeu isso, já de criança com seu pai, ele separava um tempo para falar com seu Deus, ele acreditava no seu Deus, ele falava: o Deus do meu pai Abraão. E depois de tanto orar, as orações são hoje o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Era o Deus que eles falavam. Então, Isaac, ele falava constantemente com o Senhor. Tenha isso como princípio. São apenas esses 3 passozinhos que eu quero mostrar para você como é importante nós aprendermos esses 3 pontozinhos para que nós possamos aprender como Isaac, fazer como Isaac. Olha, que na sua vida possa seguir como um exemplo de ser uma pessoa obediente aos seus pais, de ser uma pessoa que gosta de fazer aquilo que Deus pede e de ser uma pessoa que tem uma vida para falar com Deus.
Entenda isso, coloque isso em prática na sua vida, que isso vai mudar muito a sua história, isso vai mudar muito o seu ambiente, vai mudar muito a sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa continuar te abençoando grandemente, em nome de Jesus.